Olá! Na Esplanada Web TV de hoje recebemos o representante de uma das mais respeitadas entidades da Polícia Federal, que já é uma respeitada instituição do governo federal há anos. Trata-se da ADPF, Associação de Delegados da Polícia Federal. Seu presidente é o Dr. Marcos Leôncio, nosso convidado de hoje aqui no programa. Boa noite, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, minha satisfação de estar aqui participando do programa, da coluna Esplanada na Web TV. Obrigado pela sua presença, Dr. Marcos Leôncio. Para ressaltar, a ADPF, Associação dos Delegados de Polícia Federal, tem 76 anos e hoje mais de 2.100 delegados filiados. Me conta um pouco, até para explicar para o nosso telespectador da web, o que é a ADPF, quais as atividades dela hoje, qual a função primordial da ADPF? Bem, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal é uma das entidades de classe mais antigas da Polícia Federal. Ela tem 76 anos de fundação, ela congrega mais de 80% de todos os delegados de Polícia Federal. Para você ter uma ideia, nós somos em torno de 2.500 delegados no Brasil todo e a ADPF tem nos seus quadros sociais 2.100 associados. Então, a sua finalidade, ela foi criada como uma entidade para promover o aperfeiçoamento, contribuir com o desenvolvimento da instituição Polícia Federal, né? Ela é um canal de interlocução entre os delegados de Polícia Federal e a instituição Polícia Federal e a sociedade, sempre com o objetivo de contribuir para a modernização e o fortalecimento da Polícia Federal e sua contribuição para a segurança e para a justiça do país. E quais as instituições com as quais a ADPF tem maior interface hoje, independentemente das áreas, na sociedade civil organizada? A ADPF ela faz parte de vários fóruns e colegiados, né? A ADPF, por exemplo, ela é integrante do Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP. Ela faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Faz parte de um Fórum Nacional de Carreiras de Estado, o FONACAT. Faz parte do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, e tem uma interface com várias entidades, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Juízes Federais, né, entre outras entidades que também fazem parte do sistema de justiça e de segurança do país. Doutor Leôncio, é bem lembrado, o senhor falou que a ADPF tem essa interface com esses vários órgãos, e nessas atividades também na política. Então, não é só uma entidade de classe. Os senhores acompanham, de fato, o movimento, o cenário político brasileiro, inclusive com proposição de leis. Nos explica um pouco isso. Perfeito. Há uma preocupação muito grande da entidade de contribuir com o aperfeiçoamento legislativo, fornecendo instrumentos legais para o trabalho da Polícia Federal. Nós temos uma participação muito forte no Congresso Nacional, por exemplo, na modernização da Lei de Organizações Criminosas, na modernização da Lei de Lavagem de Dinheiro, nas leis que dizem respeito a crimes cibernéticos, crime de pedofilia. Então, todas essas matérias que são afetas à Polícia Federal, a associação atua no Congresso para aprovação de projetos de lei, atua nas comissões parlamentares de inquérito, participa de audiências públicas, participa de movimentos como, por exemplo, Eleições Limpas, né, que é um movimento da Ordem dos Advogados do Brasil, participa de movimentos do combate à corrupção eleitoral. Então, há uma grande preocupação de termos uma atuação para a sociedade com as grandes causas, a discussão da reforma política, a necessidade de nós promovermos uma melhor eficiência do sistema de segurança, do sistema de justiça, do sistema prisional. Então, há uma atuação no sentido de contribuir, do ponto de vista legislativo, contribuir junto aos tribunais com a realização de eventos, de intercâmbio. Nós realizamos uma série de eventos de troca de experiências entre advogados, membros da Defensoria, membros do Judiciário, do Ministério Público, que é uma forma de fazermos reflexões e aperfeiçoamento, inclusive do trabalho da Polícia Federal. Uma vez, numa conversa muito franca que eu tive com então o vice-presidente da República, José Alencar, ele me disse que o maior problema do Brasil é a impunidade.
O senhor representa uma associação de classe que comanda inquéritos, investiga, manda prender, que tem interface com a justiça. Há algum estudo da DPF em andamento, ou então algum esforço nesse sentido junto a outras classes, a outras entidades, para uma reforma de fato no Código Penal, como tem acontecido ultimamente no Congresso? Nós tivemos uma atuação muito forte na reforma do Código de Processo Penal. Ele foi aprovado no Senado, encontra-se na Câmara dos Deputados. Há a questão também de uma atuação muito preocupada com a questão da PEC dos recursos, que foi uma iniciativa louvável do então ministro César Peluso. Acompanhamos a questão da discussão do foro privilegiado, que é uma discussão muito presente hoje. Os ministros do Supremo estão enfrentando essa questão da delimitação do foro por prerrogativa de função, a modernização da lei de recursos, a modernização da nossa legislação processual penal, são temas que nós temos uma preocupação muito forte. Outra questão, Leandro, nós estamos fazendo um levantamento na DPF chamado Projeto Memória. A nossa ideia é fazer um levantamento das grandes operações da Polícia Federal nos últimos 20 anos, nas 2 décadas, e fazer um levantamento em relação ao resultado dessas operações, um resgate dessas operações. Hoje, para você ter ideia, a Polícia Federal tem em torno de 100 mil inquéritos, né, tramitando no país. Nós temos índices, e isso estamos fazendo esses levantamentos pela associação, índices de eficiência que deixam motivo de orgulho. A Polícia Federal, em relação a qualquer outra polícia judiciária do mundo, ela apresenta índices extremamente positivos em investigação de crimes como os crimes de pedofilia, tráfico de pessoas, organizações criminosas, tráfico de drogas. O nosso nível de elucidação de autoria e materialidade desses crimes é elevadíssimo. O que o senhor pode adiantar para a gente sobre esse projeto que os senhores já começaram a pesquisa sobre as maiores operações? Há um saldo positivo que a gente pode esperar aí ou razoável? Porque tem aquele embate de sempre, até nas redes sociais, muitos dos nossos internautas, telespectadores sabem de que a PF prende, a Justiça manda soltar, justamente por causa, às vezes, do Código Penal que está ultrapassado. Nós preferimos fazer a seguinte discussão. Nós estamos, inclusive, com a ideia de fazer um colóquio com a participação de juízes federais de primeira instância, os TRFs, o STJ, para nós fazermos a reflexão. Não concordamos com essa ideia de que a polícia prende e a justiça solta. Nós temos que trabalhar em conjunto e integração. Então, precisamos nos entender, né, e compreender o porquê que algumas operações eventualmente tenham sido questionadas na justiça, é um direito da defesa, da advocacia, e nós temos que nos adaptar, aperfeiçoar, melhorar, modernizar. Eu tive a oportunidade recentemente de conversar com o ministro Sebastião Reis do STJ e ter o depoimento dele de dizer, olha, nesses últimos 20 anos nós temos percebido a qualidade das operações da Polícia Federal tem sido elevadas, redundando em questionamentos menores e anulação menor por parte dessas operações. Significa dizer que nós estamos nos aperfeiçoando e modernizando. O outro lado positivo, por exemplo, a Lei de Organizações Criminosas, a 9.034, ela é fruto de uma operação Uruguai. Várias legislações de crime financeiro começaram com investigações de bancos na década de 90. Então, a legislação que nós temos hoje, Leandro, de 2014, ela é fruto de operações de trabalho da Polícia Federal, onde naquele momento faltou a legislação e a gente foi trabalhar no Congresso para conseguir os instrumentos que faltam. Isso é um trabalho permanente de aperfeiçoamento da legislação para que as nossas operações possam chegar a contento. Nesse projeto Memória de Resgate, por exemplo, a gente às vezes estamos num período eleitoral e tem-se a impressão de que a Polícia Federal nunca... Pega leve. E não é verdade. Eu costumo dizer o seguinte, nos programas eleitorais dos candidatos a presidente, aparece muita história, a Polícia Federal de agora combate a corrupção, já não combateu antes. Isso não é, esse projeto Memória vai revelar que não é bem isso. A Polícia Federal, ela investiga, se você for ver Farol da Colina, Banco Marca e Fonte Sidan, uma série de operações, por exemplo, Caixa 2 da época da Operação Uruguai, no tesoureiro do PC Farias. Então não é de agora que a PF
investiga, né? Porque realmente o senhor citou aí indiretamente, mas eu lembro que no debate dos presidenciáveis alguém citou lá que a PF não passou a trabalhar de um período para cá, e não é verdade. Não. Foi o que conotou. Exatamente. O que nós queremos deixar bem claro é que esse trabalho é um trabalho permanente, né, e que tem sido intensificado, tem aumentado, né? Cada vez mais a polícia tem se aperfeiçoado nesse trabalho. E o que talvez as pessoas tenham notado na sociedade é que esse trabalho tem sido de melhor qualidade, redundando em menos nulidades processuais, porque nós estamos nos aperfeiçoando cada dia mais. Essa questão dessa interface, desse acompanhamento do cenário sociopolítico, que a DPF tem sido convidada a sugestões. Os senhores já prepararam algum documento para campanhas, por exemplo, documento para apresentar aos presidenciáveis? Passou por seus projetos? Já sim. Nós apresentamos a todas as coordenações de campanha, principalmente as áreas de segurança e justiça, propostas que dizem pertinência especificamente à Polícia Federal. A Polícia Federal ela se ressente, por exemplo, quando se fala muito de fronteiras, né? Nós precisamos de uma política de fronteiras que saia do papel, do discurso e vá para a prática, né? Então, por exemplo, a fixação dos policiais nas fronteiras. Nós temos uma demanda aí, Leandro. Por exemplo, tem uma lei que cria um benefício que fixa servidores da Polícia Federal, da Receita e da Polícia Rodoviária nas fronteiras, só que está há 1 ano parado e não se concretiza. Nós temos, por exemplo, o desvio de recursos públicos, que é uma vocação que a Polícia Federal tem cada vez mais nas suas operações. As unidades de desvio de recursos públicos precisam de mais investimentos, precisam ser estruturadas. As nossas unidades especializadas em crimes econômicos, financeiros, de lavagem, né, tem que há investimento, atenção para isso. A questão do concurso, para você ter ideia, eu tive a oportunidade de olhar uns registros desse projeto Memória e encontrei um registro da década de 70, onde numa reunião do Conselho Superior da Polícia se questionava o seguinte: a Polícia Federal na década de 70, 73 mais ou menos, precisaria ter naquela época em torno de 13 mil, 15 mil servidores. Nós estamos em 2014 e ainda não temos esse número de servidores que nós precisávamos ter na década de 70. Então, não dá para fazer polícia sem uma política de concursos permanentes. Para você ter ideia, o tempo médio de um concurso na Polícia Federal demora 10 anos entre um concurso e outro. Isso tem que ser uma política... Fora o preparo que o policial tem que passar pela Academia Nacional de Polícia. Para você ter ideia, desde o edital até a posse de um policial federal, isso é em torno de 2 anos. Né? Então, e 10 anos para realizar um concurso. E esse discurso ele tem que sair da prática. Por exemplo, as pessoas imaginam que a Polícia Federal está aumentando o seu efetivo. Não, muito pelo contrário. Nosso efetivo é menor do que o desejado na década de 70. E temos os pedidos de concurso arquivados no Ministério do Planejamento. A nossa expectativa era aumentar o efetivo da Polícia Federal até as Olimpíadas e, a priori, isso está congelado. Então, uma política de concurso, uma política de investimento nas unidades de desvio de recursos públicos, uma política de fronteira, a questão de uma lei orgânica. Veja só, a lei orgânica é o marco regulatório da vida de uma instituição. E todos os... Há essa demanda no Congresso Nacional. Exatamente. Todos os presidentes que já passaram pela República não deram à Polícia Federal do Brasil a lei orgânica, o seu marco regulatório, as regras para que ela possa se organizar e funcionar de forma adequada. Nós estamos vendo um grande desenvolvimento da Defensoria Pública, né, que, parabéns, conseguiu mais autonomia orçamentária, financeira. A Polícia Federal se ressente disso. A Polícia Federal ela quer ter mais autonomia orçamentária, financeira. Isso que eu queria saber do senhor. A OPF hoje demanda essa autonomia. Como é que está essa estrutura da PF? Não falo em organograma, mas a estrutura da PF, desde o Ministério da Justiça até a corporação, a respeito da autonomia, inclusive financeira, para operações? Em termos de investigação, o que eu posso dizer com muita tranquilidade é que a Polícia Federal atua de forma republicana, né? Ela não aceita e não tolera nenhum tipo de interferência política. Tá? Mas não se pode falar em uma autonomia verdadeira sem uma lei, sem garantia legal, a lei orgânica. E não pode se falar também de autonomia sem orçamento e questão financeira. Então, nós precisamos de uma garantia legal, em lei, de orçamento, né, de uma política de concursos permanente, em lei, garantido. Então, a Polícia Federal ainda sofre com a questão de contingenciamentos e limitações orçamentárias. Isso é fato.
sofre com a falta de efetivo de pessoal e isso impacta. Nós queremos, por exemplo, o mesmo tratamento que o governo federal tem dispensado a órgãos relevantes, como, por exemplo, a Defensoria Pública da União, que conseguiu, né, sendo um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, grandes conquistas. Nós queremos que essas conquistas também sejam alcançadas pela Polícia Federal. Hoje, a Polícia Federal, como departamento do Ministério da Justiça, infelizmente, ela tem uma responsabilidade que requer uma atenção especial do governo federal. E falo em termos orçamentários, financeiros, concurso público. E uma pauta, Leandro, muito importante os delegados de Polícia Federal defendem o processo de escolha do diretor-geral da Polícia Federal. Como é que é feita a escolha hoje? Hoje ele é de livre nomeação e exoneração da Presidência da República por indicação do Ministro da Justiça, né? Então é uma indicação política. É uma indicação política do Ministro da Justiça. Nós entendemos que o status que a Polícia Federal alcançou é preciso mudar isso. É preciso que você dê ao Ministro da Justiça e à Presidência da República opções, né? Mas não vai uma lista sempre? Uma lista dos mais votados pela própria categoria? Não. A ideia é exatamente uma forma de contribuir, de colaborar com a Presidência da República e com o Ministério da Justiça. A ideia é nós fazermos um processo de discussão interna de nomes que apresentem propostas para os desafios da Polícia Federal e numa lista tríplice de 3 nomes votados em todo o Brasil, com uma discussão do perfil adequado para diretor-geral. Tanto dos agentes, quanto votado pelos agentes, tanto pelos delegados, pela corporação. Na nossa proposta, nosso entendimento é que, como a Polícia Federal é uma instituição dirigida por delegados, ela é uma lista organizada... Então é questão de hierarquia. Exato, organizada pela Associação dos Delegados de Polícia Federal. Eles escolheriam entre os quadros da carreira dos delegados alguns nomes com perfil para sugerir ao Ministro da Justiça e à Presidência da República a escolha de um nome. O que nos incomoda profundamente, Leandro, é aquele nome tirado do bolso, né? Um nome que não tenha identidade com a instituição, que não tenha base, não tenha sustentação. Já houve algum presidente já houve algum diretor-geral da PF que não tenha sido delegado? Que não fosse delegado? Nós tivemos anteriormente, no período até mais ou menos da Constituição de 88, né, no processo de democratização, a Polícia Federal já teve, sim, militares no comando. Né? Depois, mas de lá para cá, todos delegados, a maioria delegados. Todos os delegados. Todos os delegados. Hoje, por exemplo, é o delegado Leandro Daello. Perfeito. Há uma boa relação com o diretor-geral entre a DPF, que ele é delegado? Ele é delegado. Nosso entendimento é o seguinte, os delegados têm um conceito de hierarquia e disciplina. Então, o diretor-geral é o chefe da Polícia Federal e, portanto, a Associação dos Delegados tem com ele um respeito, né, condizente com a hierarquia e disciplina. Entendemos, porém, que o processo de escolha do Dr. Leandro Daello não é o mais adequado para a instituição. O mais adequado para a instituição é um processo onde a categoria, né, discute... Indique uma lista tríplice. Isso, e de livre escolha da presidência, mas entre nomes que tenham de consenso na categoria. De consenso. Então, ao contrário, para o teleinternauta entender, eu também não sabia, ao contrário das cortes judiciais, pelas quais a presidente recebe indicações em lista tríplice, até de entidades extras, né? Então, ela não tem uma lista tríplice, por exemplo, da categoria para escolher o delegado, ou para escolher o presidente. É isso que os senhores estão demandando. Exatamente. E não nós queremos apenas sugestões. A escolha de livre da Presidência da República e do Ministro da Justiça, mas é uma forma de contribuir. É a certeza de que aqueles nomes têm um certo respaldo da instituição, né, e que com certeza não vai enfrentar tanta resistência da própria categoria. Da própria categoria. Eu, no início do programa, disse que é uma instituição respeitadíssima, uma entidade ligada à corporação, que também é muito respeitada, tradicionalíssima no Brasil. A DPF tem 76 anos. E por que eu disse? Porque, não por acaso, há um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, de delegados da PF serem convidados por governadores para tocarem um programa de segurança e serem secretários de segurança. O senhor tem números hoje de quantos são e de quantos foram requisitados? E isso virou realmente digamos, um vício dos governantes, justamente por pela DPF, pelos delegados, pela própria PF representarem
esse crédito, né, essa credibilidade junto à sociedade? Leandro, eu acredito que a escolha dos governadores se dá mais em função de tentar uma integração das forças. Ao convidar um delegado da Polícia Federal, ele facilita o intercâmbio entre as polícias militares, as polícias civis e a Polícia Federal. Eu creio que é isso. Nós temos com certeza profissionais nas forças de segurança estaduais com competência para serem secretários. As escolhas são mais nesse sentido de facilitar a troca de informações, o intercâmbio. É claro que um secretário de segurança, delegado de Polícia Federal, facilita a sua relação com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, né? Temos hoje em torno de uma dezena de secretários de segurança estaduais que, com aprovação, temos exemplos como o Dr. Beltrame, no Rio de Janeiro, que é um profissional da mais alta capacidade. Temos Mato Grosso do Sul, Dr. Jacine e vários outros colegas que estão fazendo excelentes trabalhos, né, graças às forças estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, e essa facilidade, esse intercâmbio. E estamos não só nos órgãos de segurança, mas também em outras, sistema penitenciário, né, em outros órgãos, dando a nossa contribuição, a nossa experiência, que é fruto de uma instituição que, como você disse, nas últimas 2 décadas, a Polícia Federal, em todas as pesquisas de avaliação, de confiança, para você ter ideia, a mais recente foi realizada pela OAB, onde nós tivemos 70% de aprovação. Nós somos a segunda instituição com maior confiança da sociedade brasileira, segundo o Datafolha, numa pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados. E em todas as outras pesquisas realizadas anteriormente, sempre pontuamos muito bem. É uma polícia que ganha a confiança da sociedade, é uma polícia que realiza operações praticamente sem trocar um tiro, ou seja, não é uma polícia que tenha letalidade. Uhum. É uma polícia que corta na própria carne, ou seja, não tem problemas com corrupção. É uma polícia que, como eu disse no início, ela, em termos de elucidação, autoria e materialidade, ela está num padrão internacional das melhores polícias do mundo em elucidação de crimes transnacionais, crime organizado. E isso, é claro, permite que dos seus quadros sejam recrutados profissionais que possam contribuir com os governos estaduais. Parabéns ao senhor, parabéns à DPF. Recebemos hoje aqui na Esplanada Web TV Dr. Marcos Leôncio, presidente da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal. Elucidou mais algumas ações aqui da DPF, a interface com a sociedade civil, que não é só uma entidade de classe. Bons resultados e boa sorte nas demandas da DPF junto ao governo e que a Polícia Federal possa continuar contribuindo para o país como tem feito muito bem. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Este foi mais um Esplanada Web TV, direto de nosso estúdio em Brasília. Contamos com a sua audiência, compartilhe nas redes sociais e até o próximo programa.